Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, Meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e hoje vamos trazer um conteúdo bastante interessante. Vamos trazer uma simulação de como que você pode atingir a máquina da liberdade financeira e os seus graus intermediários. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar com ele. Bem, Alexandre, vamos já mostrar para o pessoal essa simulação? Vamos sim. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, essa aqui é a tabela. É uma tabela parecida com uma simulação que a gente fez alguns vídeos atrás sobre a obtenção da máquina da liberdade financeira. Qual que é que a gente traz de destaque aqui para vocês, certo? São esses graus aqui, os graus de atingimento da máquina da liberdade financeira. A gente tem, começando aqui de baixo para cima, a gente tem a classe D, que é o primeiro grau 1, é quando você recebe sua primeira renda passiva. Então, você fez um investimento em algum ativo que gera renda passiva, assim que você recebe a primeira renda passiva, você se pode dizer como um investidor de grau 1 em termos de atingimento da máquina da liberdade financeira. O segundo grau, que é a classe C, é quando você recebe uma manhã de seu gasto mensal em renda passiva. A gente está classificando aqui uma manhã como 6 horas, certo? Então, imaginando os 4 turnos, né? Manhã, tarde, noite e madrugada. Então, cada turno por 6 horas. Então, uma manhã seriam 6 horas desse gasto mensal em renda passiva. Quando você atinge esse valor correspondente a 6 horas do seu gasto mensal, ou uma manhã, você atinge o grau 2 para atingimento da máquina da liberdade financeira. O grau 3 é o grau, seria a classe B, é quando você recebe metade de um dia do seu gasto mensal em renda passiva, que seriam 12 horas. Então, quando você começa a receber renda passiva mês a mês, aumentando seus aportes, aumentando seu investimento em ativos de renda variável que geram renda passiva, e você chega ao ponto de, num mês específico, você receber 12 horas do seu gasto mensal em renda passiva, que seria a metade de um dia, você pode se considerar um investidor grau 3 ou um investidor classe B no atingimento da sua máquina de liberdade financeira. E o grau 4, ou a classe A, é o que a gente já conhece, que a gente já estudou, que é você receber um dia dos seus gastos mensais em renda passiva, que é a tão conhecida, tão falada máquina da liberdade financeira. Então, essa classe A, esse grau 4, é o real atingimento da máquina da liberdade financeira. Como a gente fez no vídeo anterior, uma renda passiva que dá um dividend yield de 9,35% ao ano, que corresponde a um rendimento médio mensal de 0,75%. Você reinvestindo seus dividendos, todo dividendo que você recebe, você reinveste comprando mais ativos, aumentando o seu aporte e a possibilidade de ganhar uma renda passiva. Dentro de um contexto familiar, onde a receita seria de R$ 5.000, os gastos de 4.000, a diferença é que é R$ 1.000, que corresponde a 20% da receita, e sendo investido, a gente já viu isso no vídeo anterior, que você levaria 17 meses para atingir a sua máquina da liberdade financeira. Só que a novidade que a gente está trazendo aqui nesse vídeo são esses graus intermediários. Então, nesse mesmo contexto de renda passiva, de reinvestimento, de renda familiar, que você levaria 17 meses para atingir a sua máquina da liberdade financeira, você está levando um mês para atingir o grau 1, que seria o grau de receber meu primeiro dividendo, minha primeira renda passiva. Você demoraria 5 meses para atingir o grau 2, que seria eu receber 6 horas de gastos mensais, que nesse exemplo aqui corresponde a ultrapassar essa barreira de R$ 33,33. Depois eu demoraria mais 4 meses, ou seja, com 9 meses eu atingiria o grau 3, que é a classe B,
né, que corresponde a você ultrapassar a barreira dos R$ 66,67. E, por último, com 17 meses, ou seja, com mais 8 meses, você chegaria na sua máquina da liberdade financeira, ultrapassando o patamar de R$ 133,33, recebidos num único mês em renda passiva. É interessante, né, André, a gente ter esse tipo de graduação para a gente poder ter o passo a passo e ter um estímulo, né, que você está conseguindo atingir passos intermediários até chegar à nossa tão falada máquina da liberdade financeira. Alexandre, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente tem algum objetivo, que nesse caso seria a máquina da liberdade financeira, é de extrema importância que se tenham objetivos intermediários. E essa gradação, né? Essa régua para você atingir a máquina da liberdade financeira, em que a gente tem graus intermediários, lá para a gente é de suma importância para que a pessoa ela possa ver no dia a dia, como é que ela está progredindo, né? E ela poder mensurar esses resultados intermediários. Nossa, a gente pode fazer algumas simulações aqui também, né? Por exemplo, a gente mexer no percentual investido. A gente imaginar que essa mesma estrutura familiar, essa família não consiga investir 20%. Né? Uma família que tem uma receita familiar de R$ 5.000, ela não consiga investir 20%, ela consiga investir 15%, por exemplo. Se ela só consegue investir 15%, a gente tem uma mudança aqui, né? O valor investido cai para R$ 750. Olha o que a gente tem de mudança aqui, né? O grau 2, que seria a classe C, ele subiu para 7 meses. Grau 3, a classe B, subiu para 13 meses. E o grau 4, que é a nossa máquina da liberdade financeira, subiu para 24 meses, para 2 anos. Então, a gente vê que existe um impacto em todos os graus, exceto o grau 1, que é o grau de primeiro renda passiva que você recebeu, né? Naquela ideia, a primeira renda passiva a gente nunca esquece, né? Aí, esse aí realmente não tem alteração, porque ela não está atrelado a um percentual do seu gasto mensal, mas todos os outros graus, a classe C, a classe B e a classe A, elas têm essa associação o seu gasto mensal e quanto menos você consegue investir, mais demora para você atingir aquele patamar. Então, a gente pode olhar aqui na tabela que a ruptura aqui, ó, da classe D para a classe C, ela se faz de julho para agosto. Agosto, que a gente passa o valor de R$ 35,42, que está escrito aqui como patamar para atingir a classe C, e a gente consegue ultrapassar aqui, ó. Estava 34, aqui já foi para 40, passou os R$ 35,42. Por isso que a gente atingiu a classe C. E no mês 13, que a gente consegue atingir a classe B, que a gente passa do patamar de R$ 70,83, a gente está aqui a transição. A gente, em janeiro de 2023, a gente tinha R$ 70,13, estava um pouquinho abaixo dos 70,33, mas no mês seguinte, no mês de fevereiro de 2023, a gente ultrapassaria essa barreira dos R$ 70,83 em renda passiva recebida no único mês e iria para R$ 76,26 e a gente conseguiria atingir o grau 3, a classe B, nesse mês 13. Qual outro tipo de simulação você acha interessante a gente fazer, André? Vamos fazer agora, Alexandre, uma outra simulação. Vamos ser um pouco mais drástico. Vamos reduzir o aporte para 5% da receita, para a gente ver como é que é o efeito disso lá no tempo. Olha só, pessoal, quando a gente reduzir em 5%, o tempo necessário para a obtenção até de graus intermediários eles aumentam substancialmente. Por exemplo, o grau 2, ele somente é obtido após 20 meses, ou seja, é um tempo maior do que a nossa simulação inicial. E agora a máquina da liberdade financeira, que é o grau 4, só é atingida com 66 meses. A redução do percentual do aporte em relação à sua receita, em relação aos seus gastos, é um fator fundamental para você atingir a sua liberdade financeira de maneira mais rápida, como a gente pode ver aqui, não é, Alexandre? A influência ela é gritante. É verdade, é verdade. Vamos fazer uma outra simulação. Vou voltar aqui aos 20%. Vamos fazer uma simulação mexendo
o dividend yield, né? Digamos que a gente investe em ativos que geram dividendos ao longo do ano que não vão conseguir chegar a essa barreira dos 9,35%. Fica em algo em torno de 6,5%. 6,5%, olha o impacto que a gente teve. O grau 2, que era atingido em 5 meses, passou para 7. O grau 3, que era atingido em 9 meses, passou para 13. E a máquina de liberdade financeira, que era 17 meses, passou para 2 anos, né? 24 meses. Então, assim, é importante a gente, claro que tem que escolher ativo que ele se sustente ao longo do tempo, né? Que ele tenha seus fundamentos fortes e passe por crises, passe por marés, bem por marés altas e por marés baixas também. Mas se você conseguir ter de forma segura um ativo que renda um dividendo um pouco melhor, você consegue também antecipar o atingimento dos graus intermediários da máquina da liberdade financeira. Bom, vou imaginar que você estudou, analisou e conseguiu pegar um ativo bom, seguro, com bons fundamentos e que esteja dando um dividend yield maior. Vamos pensar algo em torno de 12,5%. Olha o impacto que traz para os graus intermediários da máquina de liberdade financeira. O grau 2, que estava em 5 meses, reduziu para 4. E o grau 3, que estava em 9 meses, a gente conseguiu reduzir 2 meses, e foi para 7. Então, em 2 meses antes, a gente já está conseguindo atingir esse grau intermediário. Que, se a gente olhar aqui na tabela, é exatamente nessa transição aqui, ó, de julho para agosto de 2022, quando você passa a barreira dos R$ 66,67. Então, você conseguindo investir no ativo que tem bons fundamentos e mesmo assim consigam trazer um bom de dividend yield, você consegue antecipar o atingimento de todos os graus intermediários e também da marca da liberdade financeira, que originalmente estava 17 meses e nessa simulação aqui caiu para 13 meses. Qual outro tipo de simulação que você gostaria de fazer, André? Então, Alexandre, uma outra simulação interessante que a gente pode fazer é mudar a opção de reinvestir os dividendos. Todas as simulações que a gente fez até agora, a gente considerou que os dividendos recebidos ao longo desse processo, desse tempo em que a gente está simulando, né, os dividendos eles eram reinvestidos. Agora, a gente pode fazer o seguinte, Alexandre, vamos reduzir um pouco o dividend yield, vamos botar para uns 5%, e vamos colocar que os dividendos eles não serão mais reinvestidos? Pode ser? Pode sim. Bem, como já mostrado, né, pessoal? Quando a gente reduz o dividend yield, o tempo para obtenção dos graus, e tanto intermediários quanto o grau da máquina da liberdade financeira, que é o grau 4, eles aumentam. Então, Alexandre, vamos agora mudar, vamos não reinvestir os dividendos ao longo desse processo e ver o que acontece? Então, pessoal, a mudança ela acontece, né? Por exemplo, o grau 3 ele era obtido antes em 16 meses, agora está sendo obtido em 17 meses, né? Máquina da liberdade financeira, o grau 4, também aumentou o tempo para a sua obtenção, de 31 meses para 33 meses, né? Apesar de o efeito do não reinvestimento do dividendos nessa simulação não ser algo que aumentou muito, né, a obtenção desses graus, a gente já vê o efeito do não reinvestimento dos dividendos. Isso acontece por quê? Porque a máquina da liberdade financeira ela precisa se retroalimentar dos dividendos que foram recebidos. E isso facilita a obtenção dos graus intermediários, né? Também a obtenção da máquina da liberdade financeira. Um outro ponto interessante de a gente mencionar é assim, a prática de reinvestir os dividendos, ela tem que ser constante. Nesse começo, como os dividendos eles ainda não são grandes, né? Você ainda está construindo essa máquina da liberdade financeira, o fato de você reinvestir ou não vai ter uma mudança muito grande para você antecipar a máquina da liberdade financeira, né? E os seus graus intermediários. Mas essa prática ela tem que ser constante, porque na medida em que os seus dividendos vão aumentando, o reinvestimento dessa renda passiva ela é crucial no longo prazo para você aumentar substancialmente o seu patrimônio e você obter lá na frente a sua liberdade financeira de maneira completa. Massa, muito bom, André. Uma pergunta para a gente encerrar, André. Tu sabe por que
essa questão de classe A, classe B, classe C, classe D. Sabe de onde veio isso? Não, eu estava até aqui me perguntando, você tirou isso da onde? São os graus de experiência de titulação em xadrez aqui nacional, aqui no Brasil. Então, à medida que você vai avançando seus níveis de xadrez, de experiência, participação em competição, você vai mudando da classe D para a classe C, para a classe B, para a classe A. E a partir que você seria um dos níveis máximos aqui nacionais, essa classe A, e depois você iria para o nível internacional, né? E aí você vai ser mestre, grande grão-mestre, e outros níveis aí de titulação no xadrez. E traçando um paralelo aqui com a nossa máquina de liberdade financeira, a máquina de liberdade financeira, como a gente já conversou em outros vídeos, ali é um dia dos seus gastos mensais recebido em renda passiva. Não acabou, né? Quando você atinge o grau 4, você atinge a máquina de liberdade financeira, não acabou. Você pode progredir até chegar na sua liberdade financeira, né? Que é ter um mês todo pago com renda passiva. Mas a gente considera esse patamar de um dia como um patamar de atingimento da máquina de liberdade financeira porque você já aprendeu o mecanismo, se você já conseguiu ser persistente e consistente o suficiente para atingir um dia, é só você replicar esse mecanismo para você chegar a esses patamares mais altos, atingir graus acima desse grau 4, em termos de atingimento da sua liberdade financeira. Bem, pessoal, por hoje é só, né? A gente finaliza mais um episódio do podcast Café da Manhã Finanças. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar com ele. Deixe os comentários aqui se vocês têm alguma dúvida e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.